E o flagra do dia é do secretário de Finanças, Edgar Carneiro, que foi convocado, né, para prestar esclarecimentos na CPI que apura a dívida da Prefeitura de Teresina, dívida de 4 bilhões de reais. Eu espero que a Câmara ajude o prefeito no esclarecimento dessas dívidas e que a CPI realmente apresente um relatório um pouquinho melhor do que as 35 páginas do relatório que não foi uma CPI, né? Foi um ensaio lá, eu não sei, tem que encontrar uma outra denominação para batizar de um outro nome, porque o que fizeram com a chamada CPI da Água de Teresina foi simplesmente o desejo de que houvesse uma CPI. O que houve foi uma outra coisa que não se sabe como classificar, outra coisa, né? Foi realmente para a população, foi uma decepção geral para a população. Vamos ver como é que se comporta aí os integrantes dessa CPI, que não politizem a CPI, querendo colocar culpa no prefeito Silvio Mendes, querendo dizer que o prefeito Silvio Mendes está exagerando, porque se fizerem um trabalho deles a fundo, podem até encontrar mais do que o que foi anunciado pelo prefeito, né? Então, mas vamos só acompanhar, volta para cá, vamos só acompanhar o que disse o secretário sobre a oitiva dele. Existe a dívida consolidada que a equipe da prefeitura está fazendo auditoria, né? Então, à medida que isso for acontecendo, vai se consolidando aquele valor, se é aquilo, se é aquém ou é além daquilo, né? O valor está sendo apurado, como eu disse, são mais de 3 mil contratos, né? Então, assim, como a gente falou aqui, tem muita despesa sem cobertura contratual, despesa via verba indenizatória. Então, assim, essa documentação está sendo feita, esse relatório está sendo feito parcialmente, né? E a gente tem que consolidar todos esses dados para a gente encaminhar à Câmara e aos órgãos competentes. O secretário também falou sobre restos a pagar e dívidas que complicaram a situação das contas públicas. Essa situação de empréstimos, de restos a pagar, houve um incremento muito grande mesmo de restos a pagar, e essas dívidas que foram contratadas com um indexador muito agressivo, né? Isso compromete a nossa gestão, né? Mas, na medida do possível, a gente tem feito o esforço possível para reduzir as despesas. Um dos primeiros atos da prefeitura que o prefeito teve foi de extinguir algumas secretarias, fundir uma com outra, né? Retirar carro de secretário, motorista, essas coisas. Então, são cortes pequenos, mas que vai dando resultado ao longo do ano, né? Vamos começar aqui com... Primeiro, tinha pouca gente, poucos vereadores no plenário. Acho que nem os vereadores estão acreditando mais nas CPIs. O que é lamentável. Só para dizer um detalhe, o seguinte, eu falei não politizar, eu quero dizer o seguinte, lá na sessão, no depoimento, no esclarecimento do secretário Edgar Carneiro, houve questionamento de vereadores sobre números da Prefeitura de Teresina. Os números foram apresentados. O prefeito Silvio Mendes apresentou os números. Aliás, a maioria da dívida vem de empréstimos que muitos vereadores votaram a favor, dos que criticam, na época de outra pessoa, muitos votaram a favor, temos até que tem que prestar depoimento também, né? Porque participaram da gestão. Então, quem critica hoje devia até ter mais conhecimento sobre esses números, porque votou a favor na gestão passada. Então, precisa ter cuidado, porque CPI tem muito isso, né? Aproveitamento político. Então, assim, tem que ter muito cuidado para não gastar o tempo da CPI querendo colar uma máscara, um rótulo do prefeito Silvio Mendes, que não é do prefeito Silvio Mendes. O prefeito Silvio Mendes não tem responsabilidade por um centavo dessa dívida que foi apurada
é de quase 4 bilhões, ou 4 bilhões e alguma coisa de reais. João Magalhães, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Primeiro, lembrar da descrição do secretário de Finanças. Muito. Eu acho que pouca gente até conhece o rosto dele. Quando Quando ele apareceu na foto ali, eu vi quando ele foi nomeado, eu vi na foto, estou vendo agora. Exato, imagem, mas né? de fato é um secretário... entrevista dele, melhor dizendo. Exato. Sim, muito discreto, o que é até bom, porque quem cuida da área de finanças, normalmente, é bom que seja discreto mesmo. E muito, a fala muito, Exato. muito tranquilo, muito... Lamentar a pouca participação, a presença de poucos vereadores, porque a gente está há 6 meses onde não se discute outra coisa, apenas o déficit financeiro, o desequilíbrio financeiro da prefeitura. E aí você tem na CPI um momento em que esse assunto pode ser discutido de forma aprofundada, até para que seja mais trabalhada a questão da transparência, de onde está vindo esse déficit de 4 bilhões, provavelmente 4 bilhões, e aí os parlamentares, que deveriam ser os mais interessados nessa discussão, acabam se ausentando pelos relatos aqui do Ezequiel e do Natan, que acompanham o dia a dia lá da Câmara. 5 ou 6, né, Ezequiel, vereadores, 7 parlamentares de 29. É, de fato, lamentável a pouca presença, a participação efetiva dos parlamentares numa CPI. Agora é bom lembrar também que se a CPI do déficit for levada a sério, a aprofundar as discussões, os questionamentos, eu não tenho dúvidas de que no final, Douglas, no relatório vai sair até recomendação de prisão, porque de fato, eu repito tudo aquilo que a gente vem dizendo, não se chega a um desequilíbrio financeiro, a um déficit de cerca de 4 bilhões, se não tiver a soma de vários fatores. A gente está falando de um desvio de verbas, a gente está falando de má gestão, a gente está falando realmente do desencontro de informações, e quando a gente lembra os 4 últimos anos que Teresina teve um apagão administrativo, o que a gente espera é que essa CPI seja capaz de colocar em um relatório, né, elencar os motivos que de fato fizeram a cidade chegar a esse patamar. Os empréstimos têm uma contribuição, claro, uma contribuição significativa, mas a gente sabe que o empréstimo ele é feito apenas quando o município demonstra uma capacidade de endividamento. Não é para inviabilizar. O ex-prefeito herdou essa situação e aproveitou. E aproveitou, então não era para inviabilizar. Tanto é que outros poderes, outros órgãos também trabalham com essa questão do empréstimo e não se inviabilizam, porque o empréstimo é uma possibilidade que está ali na mesa do gestor de tomar aquela decisão. Exemplo disso, o governo do Estado. Exato. E não tem desequilíbrio por conta disso. Excelente no Ministério da Fazenda, do Tesouro Então, Nacional. de fato, o que tem, né, que ser investigado pela CPI, e a CPI é para isso, é exatamente para poder identificar. O déficit é de 4 bilhões, né, os empréstimos consomem essa porcentagem, são responsáveis por essa porcentagem, mas também teve má gestão, também teve, né, é hora de buscar aonde foi os pagamentos mais vultosos da prefeitura nos últimos 4 anos, para onde eles foram direcionados, saber se os serviços foram prestados. Então, há informações de bastidores, Douglas, por exemplo, que a aquisição de medicamentos é um dos principais consumidores de recursos públicos nos últimos 4 anos. A gente passou 4 anos dizendo aqui que não tinha remédio em hospital. Por exemplo, então, 4 anos, isso é um ponto. 4 anos dizendo que não tem remédio em hospital. O maior orçamento é o da saúde, o orçamento da Prefeitura de Teresina. Então é aquela história. Também equipamentos que foram retirados de hospitais, porque os aluguéis não foram pagos. Aí a pergunta, e o dinheiro? Cadê? Foi para onde? Exato, a CPI, em tese, era para isso. Pelo menos a sociedade espera que isso seja tratado na CPI. Agora, de 29 parlamentares, só 7 vão lá. Agora eu quero colocar outro ponto. De fato, é para não acreditar realmente que o trabalho, infelizmente, da CPI vai ser sério. Eu quero colocar outro ponto, que é essa questão da tentativa de aproveitamento político. Sim. Né? Que já começou aí no depoimento do secretário Edgar Carneiro. Né? Vereadores tentando questionar até os números que a Prefeitura de Teresina teria que apresentar. Tudo bem, vai ser apresentado. Por exemplo, a Prefeitura de Teresina, o gestor, o prefeito, o governador, o presidente da República, o gestor do executivo, ele não tem o poder de, ao constatar algo que é irregular, e aí ele até sabe que é irregular, mas ele precisa ter a chancela de um órgão fiscalizador. Não, realmente isso aqui é irregular, isso aqui é isso, tipificar a irregularidade. E ele também não pode dizer, ó, eu faço a solicitação da prisão. Não é ele que solicita a prisão. Solicita a prisão é o TCE, e aí vai mandar para a justiça e tal, e aí termina, entendeu? Então, assim,
O prefeito simplesmente vai apresentar, tenho certeza que ele vai apresentar os números. Aliás, ele tem os números para chegar. Ninguém chega, era tanto, agora nós descobrimos mais isso, chega a tantos bilhões sem ter um levantamento. Ninguém chega assim, deixa eu pensar. Eu vou aqui apresentar uma dívida de quanto? Acho que 2 bilhões está bom. Não, tem. Ele deu uma geral naquela coletiva, em uma coletiva, ele deu uma geral, inclusive mostrando, 1 milhão por dia de empréstimo. 1 milhão por dia. Esse 1 milhão por dia que a Prefeitura de Teresina paga, muitos vereadores que estão aí... juros, o detalhe. Não, só de juros, não é parcela, só de juros e encargos. Muitos vereadores que estão aí hoje bradando lá na Câmara votaram a favor. Vamos esconder aqui a questão, não para... Na hora de votar, fazer média com o doutor Pessoa, votaram. Agora quer tirar um de fiscalizador, não. Então cabe à Câmara, inclusive, como disse o João, recebendo os números, as oitivas, investigações, e não, realmente houve isso, e pedia que os órgãos se pronunciem, porque aí o doutor Silvio, como prefeito, está pedindo, o Palácio da Cidade, a Câmara pede também. Agora, usar politicamente, acho que é um momento que não se pode aproveitar, aí eu ouço o Natan, para usar politicamente, porque aí distorce. Então, por exemplo, dá para se perguntar, né? Por que se teve... E aqui eu não estou dizendo que é para maneirar, não. Tem que ir até o fim. Eu só queria que, com a CPI da Água de Teresina, tivesse este mesmo empenho que alguns vereadores demonstraram logo no início dessa CPI, Natan. Talvez não tivesse dado 32 páginas, o relatório, ou seja, o trabalho escolar de primário. A grande questão é que a Câmara Municipal passa por uma espécie de descrédito com a sua imagem devido a essas CPIs. São 3 CPIs em andamento, 2, né, porque a da CPI da Água de Teresina é encerrada, mas com esse resultado precoce da CPI da Água de Teresina, fica o questionamento se de fato essa CPI tem um objetivo de apurar e de apontar caminhos para solucionar essa crise financeira, ou se de fato vai ser apenas um palco político para os vereadores. Até o momento, o Palácio da Cidade tem se mostrado disponível para contribuir. O secretário de Finanças, Edgar Carneiro, foi até a Câmara Municipal. Hoje também na Câmara Municipal, o secretário de Planejamento, Marco Antônio Aires, esteve por lá em conversas informais com alguns vereadores. Outros nomes da gestão, o secretário de Comunicação, Hélio Teixeira, também esteve na Câmara Municipal acompanhando essa oitiva. Há, de fato, o interesse do Palácio da Cidade em contribuir. Resta saber agora, Douglas e os colegas aqui da bancada, se os ex-gestores, principalmente das finanças do município de Teresina... Tem que participar, e quem está em mandato de vereador, desculpa aí, Natan, tem que tirar licença da CPI para prestar depoimento. Lá. A CPI, os membros da CPI já afirmaram que os ex-gestores das finanças municipais serão convocados. Danilo Bezerra, ex-secretário de Finanças na gestão de Dr. Pessoa. Admilson Brasil Lustosa também deve ser convocado, foi secretário de Finanças. O próprio ex-vice-prefeito de Teresina, Robert Ilso Magalhães, também deve ser um dos convocados. Resta saber se esses nomes, principalmente da equipe econômica da gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa, obedecerão, na verdade, essas convocações, esses convites, na verdade, né? Como são ex-gestores, a Câmara não tem essa atribuição de convocar, porque não são mais gestores públicos, serão convidados. Resta saber se eles irão até a Câmara Municipal também prestar esclarecimentos, porque é de fato necessário, viu, Douglas, fazer todo esse recorte histórico para acompanhar o início desse déficit e as causas, e também apontar soluções, é isso que se espera. E é isso que a CPI deve apontar, apesar desse descrédito, apesar da desconfiança, os vereadores têm a oportunidade de mostrar de fato que a CPI não é apenas um palco político e palco para cortes para as redes sociais no Instagram dos vereadores. O que é que você viu lá, trazendo aí um pouco dos bastidores, é que você conversou com vereadores, enfim, e da performance de quem participou, de quem usou a tribuna, usou o microfone, notou aí já o início de uma politização da Comissão Parlamentar de Inquérito? De certa forma, sim, Douglas. Mas antes de entrar nesse assunto, só queria destacar o que eu observei lá nas oitivas da CPI do rombo, do déficit bilionário nas contas públicas da cidade de Teresina. Não, isso não é rombo, não. Exatamente. O que eu observei é que
Os restos a pagar da Prefeitura Municipal de Teresina, Douglas, em pouco mais de 4 anos, ele mais quase que dobrou. Segundo o próprio secretário de Finanças, Edgar Carneiro, no ano de 2020, os restos a pagar eram em torno de 252 milhões de reais. Agora, já nos últimos meses do ano de 2024, esses restos a pagar ficou ali girando em torno de 480 milhões, ou seja, quase que dobrou apenas durante a gestão do ex-prefeito Doutor Pessoa. Com relação agora a exercícios de mandatos anteriores, gira em torno ali de 135 milhões de reais, ou seja, juntando somente os restos a pagar, gira ali em torno de mais de 600 milhões de reais. E é isso que a gente tem atualmente de números reais. Isso que foi destacado na oitiva hoje da CPI do déficit bilionário nas contas públicas da cidade de Teresina. Agora, se tratando da questão de política em si, o que foi destacado pelo presidente da CPI é uma falta de celeridade do atual gestor, o prefeito Silvio Mendes, em apurar essas contas públicas. Ele destacou que era, na verdade, necessário ter feito uma auditoria mais robusta nas contas públicas da cidade de Teresina e, por conta disso, ele criticou esse andamento nessa análise das contas da cidade da capital. E, por isso, então, a partir de agora deverá ser analisado todas as informações que foram prestadas hoje pelo próprio secretário Edgar Carneiro e, ali, segundo apurados que nós tivemos hoje na Câmara Municipal, não é descartado, além da equipe econômica, como o Natan falou, como até mesmo o próprio prefeito, ex-prefeito da cidade, doutor Pessoa, também será convocado a prestar esses esclarecimentos. Vai adiantar de quê? Ele tratar dessas finanças lá, como é que... Entendeu? Então, assim, é muito complicado essa situação. Vamos acompanhar essa CPI detalhadamente, porque aqui nós vamos esconder absolutamente nada. Existe o empenho dos vereadores e existe o excesso de empenho. Isso aí também tem que ser diferenciado na hora de analisar os fatos. Tem muito espertinho aí que quer ganhar ponto fazendo críticas. Não que o prefeito Silvio não pode ser criticado. Claro que pode, qualquer gestor pode. Deve quando tiver motivo. Mas querer fazer uma média. E aí esquece do rabo. Na gestão do Pessoa, ó. E não é salutar, tratar essa CPI como palanque político, que é o necessário agora justamente resolver esse problema, que a problemática existe, mas não adianta de nada apontar os problemas, mas se não existe a solução. Então é isso que a CPI está querendo propor, é realmente saber de fato o que a Prefeitura de Teresina tem de restos a pagar, quem são esses fornecedores que estão ali na porta da Prefeitura diariamente cobrando para a Prefeitura fazer esses pagamentos e realmente, de fato, saber as soluções possíveis. Até mesmo o próprio secretário disse que do início do ano foram feitos alguns enxugamentos, até o presente momento ainda não foram necessárias, mas as contas públicas já tiveram uma sobrevida durante esse ano de 2025, girando em torno de 2 bilhões de reais só as receitas. Tem um caso aí de uma fornecedora, foi lá, eu tive essa informação, aí, não, mas é porque eu prestei lá e tal, mas não teve contrato nem nada. Disse que conversou com o gestor da pasta lá, que foi o contrato de boca. Que tal? Você vê o nível que estava... Meu Deus do céu. Aí disseram, a senhora infelizmente vai perder, porque eu não tenho como pagar um contrato de boca. O órgão público, o governo federal, o governo do estado, prefeitura, não pode. Eu vou pagar o João Magalhães, porque o João está me dizendo que fez um contrato com fulano de boca de 150 milhões de reais. Não vou. Não pode nem de R$1. Mesmo que o serviço tenha sido efetivamente prestado. Ela diz, ó, vou mostrar aqui que o serviço foi prestado. Mas mesmo assim, se não tiver, como diz o nosso querido vice-governador Temístocles Filho, cadê o papel? Tem que ter um papel para dizer